Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar reinando na vida de cada um. O que eu vou trazer aqui hoje é a respeito da Páscoa, a tal chamada Santa Ceia que as igrejas fazem. Mas de acordo com Marcos, Lucas, Mateus e João, o que Jesus mandou que os seus discípulos fizessem os preparativos era da Páscoa. Vamos ler aqui, primeiramente, pedir a Deus que abra o nosso entendimento, que Ele, através do Teu Espírito Santo, venha nos dar sabedoria. Olha o que diz o livro de Mateus 26, no 17 até o 18. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos o preparativo para comeres a Páscoa? Então, nota-se aqui que os discípulos estavam perguntando a Jesus onde que ele queria que fosse feito os preparativos da Páscoa, que era uma tradição do povo judeu. Nós, como gentios, como estrangeiros, nós não temos essa dignidade de participar da chamada Páscoa, que foi o que Jesus ele fez de acordo com Mateus 17, 18, de acordo com o livro de Lucas, Tiago, de Pedro, entenderam? Então, o que Jesus mandou fazer aqui foi Páscoa, não foi Santa Ceia. E no 18, e ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram, prepararam a Páscoa. Então, o que Jesus estava prestes a fazer antes de ir na cruz do Calvário era a Páscoa, uma tradição do povo judeu, entenderam? Então, quando lá em 1 Coríntios 11, que Paulo estava exortando a igreja dos Coríntios, porque a igreja de Coríntios era uma igreja carnal. A igreja de Coríntios não era formada de povo judeu. A igreja do Coríntios era formada de estrangeiros e gregos. Entenderam? A igreja de Coríntios não tinha povo judeu ali. Então Paulo ele estava exortando a igreja de Coríntios. Muitos dizem que o apóstolo Paulo ele era mandando fazer a Santa Ceia. Muito pelo contrário, ele não estava mandando fazer a Santa Ceia. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei isto, é o meu corpo, que partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Até aqui os pastores, ele lê essa passagem. Mas aqui está dizendo: fazei isso. Paulo estava lembrando o que Jesus tinha dito aos seus 12 apóstolos lá naquela mesa. Quando Paulo disse isso, Paulo estava lá? Paulo não estava presente, Paulo não estava junto com os 12 discípulos de Jesus, entenderam? Paulo estava aqui lembrando o que Jesus tinha mandado aos 12 discípulos fazer. E a igreja de Corinto estava fazendo e eles não eram dignos de fazer isso. E outra coisa, Jesus ele disse aqui, e tendo dado graça, partiu, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Vós quem? Jesus ele estava dizendo aos discípulos, aos 12, não nós. Nós hoje somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé. Então o que acontece? Jesus estava dizendo isso, era para os seus discípulos. Nós não podemos trazer isso para o dia de hoje. Então, fazer isto em memória de mim. Outra coisa, não se faz nada em memória de quem está vivo. Só se faz algo em memória de quem está morto. Então, por que Jesus disse fazer isso em memória de mim? Porque ele iria morrer, o madeiro ficaria 3 dias no seio da terra, o seu corpo ali na sepultura, entenderam? O seu espírito desceu às partes baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Então, aquele tempo que Jesus estivesse ali, morto na sepultura, os 12 deveriam fazer aquilo ali. Então vamos continuar lendo aqui no 25. E semelhantemente também dizendo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é
Este é o cálice do Novo Testamento, é o meu sangue. É o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, Jesus estava ali numa representação. Porque ele diz aqui no 25, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Ou seja, aquele cálice representava o sangue dele que iria ser derramado na cruz. Ele ainda não tinha ido à cruz. Ele estava em um jantar, que era Páscoa, porque Páscoa é um jantar, entenderam? Ceia é um jantar, é como você fazer a ceia de Natal, é um jantar. Então, Jesus, ele pegou, na hora que ele estava ali comendo ali a Páscoa, ele pegou um pão e ele pegou um vinho, porque era vinho, realmente era vinho, entendeu? E como ainda não era chegado a hora dele ir ao madeiro, dele ser crucificado, porque ainda não era a hora dele, ele pegou aquele pão e ele pegou aquele cálice, e aquele pão representava o seu corpo, né? E o vinho representava o seu sangue. Então ele disse: fazer isto em memória de mim. Então nós não podemos fazer nada em memória de quem está vivo, porque Jesus, ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, aquilo ali era uma representação de que Jesus estava fazendo, do que iria acontecer. Então, ele pegou aquele pão e aquele vinho, o vinho representando o teu sangue e o pão representando o teu corpo. E outra, fazer em memória de mim, não se deve fazer em memória de quem está vivo. Jesus, ele está vivo, ele não está morto. Olha aqui mais o 25, o que diz o 25. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, você está anunciando a morte de Cristo. Todo domingo, todo primeiro domingo do mês, as igrejas, elas se juntam para anunciar a morte de Cristo. Jesus, ele não vai vir de novo para morrer uma segunda vez. Porque ele já veio, ele já cumpriu o seu papel, ele ressuscitou. Então, aqui está dizendo, era Jesus. Paulo estava aqui lembrando a igreja de Corinto o que Jesus tinha dito aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que ele deveria fazer isso toda vez que ele fazesse. Olha só, porque todas as vezes que comer e beber de este cálice, você está anunciando a morte de Cristo. Agora pensa aqui, você vai para uma igreja, hoje é domingo de Santa Ceia, e você sabia que você está anunciando a morte de Cristo? Jesus, ele não vai vir para morrer uma segunda vez, ele já veio, ele já morreu, ele já cumpriu o seu papel, ele ressuscitou. Então você que junta na igreja, você que pega aquele cálice, você que pega aquele pão, você está anunciando que Jesus vai morrer, você está falando que Jesus vai morrer, você está anunciando a morte de Cristo. Jesus, ele não vai morrer outra vez, ele já morreu, não se deve mais fazer isso. Ele diz aqui, porque todas as vezes que comer e beber desse pão, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Esse até que ele venha não é aquela vir sobre as nuvens. Esse até que ele venha que ele estava dizendo aos seus discípulos é que ele teria que morrer, passaria 3 dias ao seio da terra e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ou seja, iria fazer isso no sábado, e no domingo ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, não se deveria mais fazer aquilo, porque ele não está vivo. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Então, quando você junta na igreja para tomar a tal chamada Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa, entendeu? E nós não somos, a igreja, o povo gentil não é digno de participar dessa Páscoa, porque isso não foi dado ao povo gentil ou estrangeiro. Por que eu falo gentil estrangeiro? Porque toda pessoa que não é hebreu, é judeu, ele é considerado como estrangeiro. Então, a Páscoa, ela não foi dada ao povo gentil, não foi dada a nós não somos dignos de participar e não tem que se participar disso mais. Quando Jesus disse fazer isso até que eu venha, ele estava se referindo até que ele ressuscitasse dos mortos. Por quê? Porque, olha só, preste atenção, porque no 25, toda vez que comerdes este pão e beberdes esse cálice, você está anunciando a morte do Senhor.
Ou seja, você está dizendo que ele está morto. Você está dizendo que ele está morto. Ele não está mais morto. Ele já ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai poderoso. Jesus não vai vir uma segunda vez para morrer de novo. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles deveriam fazer aquilo até que ele ressuscitasse dos mortos. E quando ele ressuscitou no domingo, aquilo ali deveria cessar. Não era mais para fazer aquilo ali. Então veja aqui o 25 de 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Cristo. Por que indignamente? Porque a igreja de Corinto, ela não era uma igreja formada de povo judeu. A igreja de Corinto era formada de gentios, de pessoas não judeus, pessoas não hebreus. Então eles não eram dignos de participar da chamada ceia, que na verdade, se você pode consultar no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus ele mandou preparar foi a Páscoa, não foi Santa Ceia. Ele mandou preparar a Páscoa e era uma tradição do povo judeu dada pelo próprio Deus no Monte Sinai para Moisés, e nós vamos ver isso daqui para frente. Mas vamos continuar lendo aqui. Então, ele estava fazendo aquela igreja de Corinto, Paulo estava exortando a igreja de Corinto, porque eles não eram dignos de fazer aquilo. Entenderam? Eles não eram dignos, porque eles não eram judeus. A igreja de Corinto era formada de pessoas não judeus, de pessoas gentias, gentílicos. Então, olha aqui, porque no 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Indignamente porque não é digno. A Páscoa, a tradição Páscoa não foi dada ao povo gentílico. A tradição da Páscoa, a festa judaica, essa Páscoa que é uma festa judaica, ela foi uma ordenança do próprio Deus no Monte Sinai para o próprio Moisés. E todo o povo que era judeu deveria ficar de fora. E o que Jesus ele mandou fazer, você pode conferir depois no livro de Marcos, Lucas, João e Mateus. Jesus mandou preparar foi a Páscoa, não foi Santa Ceia. Essa palavra Santa Ceia, ela foi forçada aqui. Então, vamos continuar lendo aqui. E no 30 ele diz aqui, ó, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque não é digno. A pessoa que não é digno de uma coisa, quando se diz digno, você não é digno daquilo. O povo judeu, o povo gentil, não era digno de participar da chamada Páscoa, ou como eles dizem, ceia, porque aquilo ali foi dado pelo próprio Deus ao povo judeu, por Moisés. Agora vamos ver o contexto aqui, que eles não leem. Olha aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 17. O que está escrito aqui? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então aquela igreja, ela juntava não para melhor. Eles estavam juntando por uma coisa a qual eles não eram dignos de fazer. Olha só, porque antes que tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, entre vós há dissensões e parte creio. E importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros manifestem-se entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja dos Coríntios que não era para comer a Páscoa do Senhor. Eles não eram dignos, porque aquilo não era dado para eles. A Páscoa foi dada apenas ao povo judeu, e nós vamos ver isso daqui para frente. Você pode conferir na sua Bíblia que está escrito em 1 Coríntios 11, 20, que ele diz assim, de sorte que quando vos ajunteis no lugar, não é para comer a ceia. Então Paulo estava dizendo que não era para comer. Eles não eram dignos disso. Agora vamos aqui lá para Êxodo 12, 47. Veja que está escrito em Êxodo 12,
47, e nós vamos entender para quem foi dado a Páscoa. A chamada Páscoa, que foi o que Jesus mandou que seus discípulos preparassem ali. Então, olha só, Êxodo 12, 43. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então, ou seja, o próprio Deus disse, né? O próprio Deus aqui disse a Moisés e a Arão: esta é uma ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiros comerá dela. Ou seja, a pessoa que não é judeu, a pessoa que não era hebreu, não poderia participar da chamada Páscoa, da chamada Santa Ceia, porque isso aí era uma tradição que Deus deu ao povo hebreu, ao povo judeu. Então, essa festa aqui que Deus ele deu lá no Monte Sinai para Moisés e Arão, era para que eles lembrassem do dia que eles foram libertos da escravidão do Egito. Então, o próprio Senhor disse em Êxodo 12, 43, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiros comerás dela. Ou seja, nós não somos dignos, é o que Paulo estava tentando dizer à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era formada de pessoas estrangeiras, de pessoas que não eram judeus. Então, como nós vamos ver aqui, para que a pessoa estrangeira participasse da Páscoa, da chamada Santa Ceia, ele teria que circuncidar. Se você quisesse participar da Páscoa ou da Santa Ceia, você teria que circuncidar. Toda pessoa que não era judeu, que não era hebreu, ele teria que circuncidar para participar da Páscoa ou da chamada Santa Ceia. Essa ordenança, ela foi dada apenas ao povo judeu, para que eles lembrassem de quando eles eram escravos do Egito. Então veja mais embaixo no 43, Êxodo 12, 43. Olha o que diz, 44. Porém, todo servo de qualquer comprador por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerás delas. Ou seja, depois que o estrangeiro ele fosse circuncidado como o povo judeu, então ele poderia participar da Páscoa, porque foi uma ordenança dada ao próprio Deus no Monte Sinai, para o povo judeu e não para nós. Então o que Jesus preparou foi a Páscoa. Você pode conferir lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Jesus ele manda os seus discípulos preparar, ele fala assim: preparai-vos a Páscoa. Desejei tanto comer com vocês a última Páscoa. Não sai da boca de Jesus a palavra Santa Ceia. Quando essa Bíblia ela foi traduzida da Vulgata Latina, ela pode ter sido usurpada, tirado o original daqui, porque o que Jesus mandou os seus discípulos preparar, o que Jesus ele fez antes de ser levado ao madeiro, foi a Páscoa, que era uma ordenância do próprio Deus para o povo judeu. E gentio nenhum, estrangeiro nenhum tem participação nisso. Então lembre-se, se você junta na igreja para tomar a Páscoa do Senhor, como diz aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes e beberdes este cálice, você está anunciando a morte de Cristo, ou seja, você está dizendo que Cristo está morto. Quando você junta num dia de domingo para fazer a chamada ceia do Senhor, você está dizendo que Jesus ele está morto. Então Jesus ele não está mais morto. Ele já ressuscitou. Isso era uma ordenança que Paulo estava explicando às igrejas do gentil, que era uma ordenança para o povo judeu. E eles, como não era judeu, eles não tinham participação na chamada Páscoa. E que a graça de Deus
venha abrir o entendimento de cada um que vê este vídeo. Amém.